É, como eu já diria, o grande L7. Muita coisa acontecendo e ainda é segunda-feira. Na verdade hoje é terça, né? Mas ontem tava gravando um pós-jogo sobre o Cruzeiro e Cuiabá. Assim que eu terminei de gravar, eu abro o YouTube e eu nem fiquei sabendo por uma página do Cruzeiro. Eu vi no canal do Wallace Borges no YouTube ele falando e repercutindo sobre a saída do Seabra. E eu desacreditei, falei, não é possível do nada que o Seabra foi mandado embora. Abri lá o Google e vi que de fato o Cruzeiro tinha comunicado às 7 da manhã, tá todo mundo dormindo ainda, que o Seabra não era mais técnico. E eu já fui correndo para saber quem que seria o possível técnico, onde que as notícias mostravam quem seria o próximo técnico, e eu vi que em páginas não muito confiáveis que a diretoria estava entre o Diniz e o Luiz Castro. Eu não confiei muito porque não eram páginas oficiais do Cruzeiro. Quando eu virei, olhei assim, eu fui para a página do Cruzeiro, tava lá a fotona do Diniz anunciado. Eu fiquei em choque. Eu falei, cara, como assim? Do nada sai o treinador, entra outro treinador e poxa, que doideira, que loucura. Assim, eu pensei em gravar em outro momento, só que eu falei, cara, não, primeiro eu vou tentar me recompor aqui depois de um baque dessas notícias, assim, foram muitas coisas aconteceram num momento muito próximo, em plena segunda-feira. Daí eu fui começar a acompanhar a repercussão da chegada do Diniz e da saída do Seabra na Samuca TV, né? Maratonei o programa deles, vi tudo, as opiniões que divergiam, muita gente falando o que concordava, o que não concordava, da maneira que foi feito e tudo mais. E eu vim nesse vídeo falar a minha opinião sobre os pontos negativos e os pontos positivos da saída do Seabra, e os pontos negativos e os pontos positivos da chegada do Diniz também, né? Porque é importante repercutir um pouco disso aí também, né? Assim, direto ao ponto, porque são muitas coisas que eu fiz aqui, várias anotações, são muitos pontos. Eu fiquei ontem quase por 1 hora escrevendo todos os pontos positivos e negativos, ainda tive que resumir muito, porque senão ia ter 1 hora de coisas. E basicamente assim, a gente começa aqui falando sobre os pontos positivos da saída do Seabra. Eu acho que a gente já começa nesses pontos. Eu acho assim, sinceramente, o ponto principal, aliás, o primeiro ponto assim para a saída do Seabra foi que o desempenho recente ele tem decaído de maneira gigante, né? O Cruzeiro, desde a partida contra o Botafogo, o Cruzeiro já não consegue mais jogar uma partida boa. Qual foi o, sabe, é difícil a gente lembrar aqui qual foi a última partida decente que o Cruzeiro fez. Eu vou até pegar aqui pra... Desde a partida contra o 3-0 contra o Botafogo, que foi ali o suprassumo desse trabalho do Seabra. O melhor jogo que o Seabra comandou o Cruzeiro, ali disparado. O Cruzeiro jogou muito bem aquele jogo, suportou completamente toda a pressão que o Botafogo fez. Foi um jogo muito, muito, muito bom do time do Seabra. A partir desse jogo, o Cruzeiro só decaiu. O Cruzeiro enfrentou o Fortaleza em casa, e foi aquele jogo em Cariacica, onde o gramado era muito ruim, as condições não foram favoráveis e o Cruzeiro acabou perdendo invencibilidade em casa. E um time que se mostrou fraco, a verdade é essa. O declínio técnico começou ali e ele foi demonstrado naquele primeiro momento. Depois, logo na sequência, o Cruzeiro foi para um jogo contra o Atlético Mineiro. Dois times que estavam... O Atlético estava desesperado, o Cruzeiro estava em um momento melhor, só que recentemente tinha tido uma partida muito boa e uma partida muito ruim na sequência, então a torcida ainda estava naquela incerteza, será que vai dar bom? Mas o jogo foi um 0-0 feio ali, poucas oportunidades. Os dois se contentaram bem com 0-0.
o Cruzeiro vai para a partida de fora das oitavas contra o Boca da Sul-Americana, né? Partida que foi na La Bombonera. Esse jogo eu nem coloco em perspectiva, porque enfrentar o Boca na La Bombonera nunca vai ser fácil, nunca vai ser uma tarefa fácil. Mas o Cruzeiro ele entrou para não perder o jogo e acabou perdendo. O Cruzeiro não criou nada para merecer minimamente um gol. O Cruzeiro foi pro jogo para não perder. E acabou perdendo. Normal quando você não escolhe ser competitivo. Acontece. E logo na sequência o Cruzeiro vai enfrentar o Vitória. O Cruzeiro começa um jogo terrivelmente. O Vitória chega a fazer 2 gols. Um golaço do jogador lá, eu esqueci o nome dele. E o Cruzeiro, depois do Neres dar o nosso presente de ser expulso, o Cruzeiro consegue, com 2 gols do Dinheiro, empatar o jogo. Mas um time que foi muito mais sorte um jogo onde foi muito mais sorte do que juízo ou do que o bom futebol apresentado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fez mais um jogo muito ruim. E aí a gente chega ao segundo jogo das oitavas contra o Boca, das oitavas da Sul-Americana contra o Boca, que o Cruzeiro deu a sorte mais uma vez de ter um jogador do Boca expulso logo no primeiro minuto do jogo, que foi o Advíncula, se não me engano. E o Cruzeiro fez 2 gols, tendo um jogador a mais, mais de 90 minutos. O Cruzeiro fez 2 gols e parou de jogar futebol. Parou de praticar o esporte. Parou de ser competitivo, parou de fazer qualquer coisa. O Boca, em uma oportunidade, o Boca não criou muito, mas em uma oportunidade, o Boca sendo um time bom em momentos decisivos, precisou de um ataque, fez um gol, levou para os pênaltis, onde o Cruzeiro poderia muito bem ter perdido, porque o histórico do Boca recente com pênaltis em competições internacionais, ele é muito bom. Eles foram para a final da Libertadores recentemente, não ganhando nenhum jogo. Eles não ganharam nenhum jogo e foram para a final, só nos pênaltis. Então o Cruzeiro poderia muito bem ter perdido e deu sorte, e mérito de todo mundo que bateu os pênaltis e do Cássio, não porque o Cássio defendeu, mas mérito de todo mundo que conseguiu concluir as suas batidas. Aí o Cruzeiro vai com um caso fora aqui contra o Inter, onde foram 2 jogos onde o Cruzeiro jogou muito mal, muito mal. Esse primeiro jogo foi tenebroso, mas o segundo é ainda pior, porque o Cruzeiro, mais uma vez, o Cruzeiro teve 3 jogos seguidos com um jogador a mais. 3 jogos em uma sequência, na verdade, não foram seguidos, mas 3 jogos muito próximos que teve um jogador a mais boa parte do jogo, e o Cruzeiro não conseguiu construir muita coisa, mesmo tendo vantagem de um homem a mais. Contra o Inter aqui, teve o tal pênalti do Caio Jorge, onde, óbvio, um erro é maior do Caio Jorge, mas só que a gente não pode negar que o time foi muito mal montado a ponto de não conseguir levar tanto perigo ao Internacional. Teve a Blitz, que é natural porque era um time com um jogador a mais jogando em casa, mas mesmo assim isso não conseguiu concluir isso em gols, e foi um 0-0 terrível. E veio o jogo contra o Atlético Goianiense, aí um 3-1, todo mundo pensa, caraca, então o Cruzeiro jogou muito bem esse jogo. Não, é verdade. A verdade é que o Cruzeiro fez o gol, jogou um bom primeiro tempo, só que para a reta final do primeiro tempo, o Cruzeiro fez o jogo muito abaixo, a ponto do Atlético Goianiense criar muitas coisas. E esse jogo aqui tem um plano a mais, que eu perdi uma grana fodida por causa desse último gol do Atlético Goianiense. Pô, prefiro nem comentar, mas assim, o Campbell me tirou muito dinheiro, só isso que eu digo. Campbell me tirou muito dinheiro. O Cruzeiro vai e enfrenta o fatídico jogo contra o São Paulo, que ali é... Cara, é louco. Esse jogo é inadmissível existir isso aqui. Isso aqui não existe. Não existe de maneira nenhuma. É loucura. Isso aqui é pra ser esquecido. Aliás, é pra ser lembrado. Pra que isso nunca mais seja repetido. Isso aqui não existe. Eu nem vou render muito assunto pra isso aqui, porque eu fiz um vídeo inteiro destrinchando essa coisa aqui. Eu prefiro nem gastar mais meu tempo fazendo isso. Partida contra o Libertad logo na sequência, onde o Cruzeiro fez um 2-0, um jogo onde foi tranquilo, mas o Cruzeiro teve o primeiro gol numa sorte e contou também com um time muito fraco do Libertad, que se fosse um time minimamente competente, poderia ter complicado o jogo para o Cruzeiro tranquilamente, porque de fato o Cruzeiro jogou um jogo ruim
e deu espaço o suficiente pro Libertad tentar qualquer coisa. E teve recentemente um empate contra o Cuiabá, que aí eu nem coloco em perspectiva, era um time completamente modificado, o Cruzeiro fez um jogo ruim, e as mudanças do Seabra não surtiram muito efeito. Aliás, surtiram efeito, teve boas oportunidades, o Barreal tentou e quase fez um gol, ele errou o gol, na verdade. Mas assim, Ramiro em campo, Vital em campo, Lucas Silva depois que não fez um jogo ruim, mas Lucas Silva em campo também. A chance do Cruzeiro ganhar ela é quase nula. Isso culminou com a queda do Seabra, né? E esse foi só o primeiro ponto, por isso que eu disse que eu tenho vários pontos, então agora eu vou diretão aqui. O segundo ponto é que o Seabra ele se mostrou muito teimoso e de certa maneira ele se mostrou meio burro em vários momentos. Ele apostou muito em alguns jogadores, não nos últimos jogos, até porque o Cruzeiro tinha os contratados, eles puderam jogar em maior parte desses jogos, então nem se o Seabra fosse o mais imbecil do mundo, ele ia contar com o Ramiro e com o Lucas Silva, tendo à disposição o Wallace, Matheus Henrique, o Barreal em alguns momentos, mesmo em alguns momentos lesionado também. Mas nem se ele quisesse ser muito burro, ele conseguiria. E assim, ele foi teimoso, assim, não, assim, ele constantemente mostrava, eu vou ter um ponto separado para isso, mas ele mostrava uma, cara, eu acho que eu até falei isso em algum vídeo, né, ele era atípico demais, porque todo mundo espera do técnico que treina a sua base que ele use a base, né, mas ele tinha um certo, ele tinha alguma coisa contra a base do Cruzeiro. A verdade é essa, e esse é um dos pontos. E o terceiro ponto seria, foram, né, as entrevistas coletivas, que assim, ele não explicava nada, não justificava nada, e assim, só deixava todo mundo com mais controvérsias em relação a ele, gerava muitas coisas ruins, muito mais coisas ruins do que coisas boas, porque o cara dizer que o Ramiro é um jogador de intensidade é loucura, o cara dizer que o Ramiro é bom jogador é loucura, e falar que o Vital é isso, que é aquilo, é loucura. Então ele não, parecia que não queria entender o que o futebol, o que o campo indicava. Ele não queria entender, ele abria a mão desse entendimento. A verdade é essa. De certa forma ele abria a mão da realidade para acreditar no que ele queria acreditar. E é um ponto dele. E assim, o principal ponto que para mim é o determinante para a saída do Seabra é o tópico que eu já tinha citado aqui, mas que foi citado aqui, né, em vários momentos, é que foi a falta de, como é que eu posso citar, cara? É uma falta de tato mesmo com a base. Ele era um técnico vindo da base, é o que todo mundo espera, né? Mais uma vez dizendo, todo mundo espera que o técnico que veio da base, que ele tenha um tratamento melhor com a base, fazer essa transição profissional e base. E, cara, em vários momentos o Seabra ele escolheu não ter opções do que colocar os jogadores da base. Ele preferiu não ter opções do que acreditar em um jogador da base. Isso é inadmissível para um time em reconstrução. E óbvio, a gente vai ter que ver, mas isso aí foi uma escolha da diretoria. Aí a culpa é totalmente da diretoria. Não me parece que aconteceu, de verdade. Me parece que é muito mais uma escolha do próprio Seabra, que era negligente com a base. Em vários momentos ele preferia assim, acreditar em coisas loucas como Vital e Ramiro do que, cara, dar sequência ao atleta da base. Isso é o básico que todo time que pretende ter uma base minimamente assim, que dá resultado, é dar sequência. O Palmeiras faz isso, porque o Cruzeiro não vai fazer. O Palmeiras disputa todos os títulos quase que entra. O Palmeiras faz isso. O Abel faz isso, porque o Seabra não vai fazer. Recentemente, o Palmeiras enfrentou o Corinthians e, se eu não me engano, foi 2-1. E 2 gols foram marcados por jogadores da base, que recentemente tinham sido promovidos. A sequência para o atleta da base ela é fundamental quando você pensa em reconstruir um clube
você precisa ter o atleta da base que ganha pouco, que tá no seu clube há muito tempo, que conhece a estrutura do seu time há muito tempo e que ele consegue virar receita muito facilmente pro time, cara. Óbvio, a gente tem que analisar se é uma escolha do Seabra ou se é uma colocação da diretoria, porque fez exigências de tem que colocar as contratações e não sei o que, e não sei o que mais. Mas assim, não usar a base é inadmissível, ainda mais para um técnico que veio da base, que foi campeão com a base, que conhece o atleta de qualidade que a base do Cruzeiro produziu. Ele conhece o Joseph, ele conhece o... Conhece não muito o Kaique, mas ele sabe quem é o Kaique, ele conhece o Dorival, ele conhece o Guimeira, ele conhece o Otávio até, ele conhece esses atletas, ele conhece o Pedrão, ele conhece o Everton, ele conhece todos esses jogadores, ele conhecia o Juan Santos, um talento que o Cruzeiro simplesmente doou pro futebol, eu esqueci qual era o futebol, mas doou esse cara, é um cara muito bom, que tinha muita qualidade e que o Cruzeiro preferiu ficar acreditando no Neres do que acreditar no Juan Santos. Então, com todo o respeito do mundo, cara, acho que isso é o principal motivo pra falar, cara, esse cara tem que sair o mais rápido possível, cara, porque não dá. E acho que foram os 4 pontos aqui, que é o declínio técnico, o Seabra ser teimoso, as entrevistas que são bizarras e o tato dele com a base que foi loucura também. E aí também a gente tem os pontos negativos da saída dele também, porque a saída dele também teve em vários momentos pontos negativos. Assim, o elenco gostava muito do Seabra, isso é um fato. A gente pode ver nas postagens do Matheus Pereira, de Neno, de basicamente todo mundo que postou alguma coisa postou com um tom de gostava muito dele, era um cara que parecia, tipo, o elenco abraçou realmente as ideias do Seabra, o que é difícil tratando-se de um técnico sem muito conhecido, tipo, ele não é um cara que é tão conhecido, então você vê o Vidalba, que nem é brasileiro, e que, obviamente, eu acho que nunca deve ter nem conhecido o Seabra, mas se mostrou alguém muito agradecido pelo Seabra e tudo mais. Eu nem vou falar de Ramiro, Lucas Silva e Vital, porque eles devem estar chorando até agora a saída do Seabra. Espero que o último que acreditou neles, o Diniz vai acreditar também, mas aí a gente vai gritar e espernear depois, né? O segundo ponto é que, de certa maneira, o Seabra ele sofreu um pouco do que o Pepa sofreu. Ele conseguiu fazer o Cruzeiro apresentar um futebol muito acima do esperado. A verdade é essa, o Cruzeiro estava brigando pelo G4 do Brasileirão. O que pro time que o Cruzeiro tinha era impensável, porque o elenco que o Cruzeiro tinha era um elenco de parte de meio da tabela ali no máximo. E o Seabra fez o time jogar muito mais do que o esperado. Garantir resultados muito acima do que o Cruzeiro pensava em garantir. Isso fez com que, depois, com os reforços chegando, com o Pedrinho assumindo e investindo mais no clube, acho que um consenso geral da torcida é que, daqui vai ser só para melhor. Tinha gente que acreditava em título do Cruzeiro de maneira, o Cruzeiro vai ser campeão. O que foi ruim quando o time ele passou a performar mal, o que é justificável pelo elenco que o Cruzeiro tem. O elenco do Cruzeiro tem é melhor do que o do começo do ano, só que ainda é um elenco em construção, que sofreu com baixas, com lesões. Em vários momentos não tinha muitas opções, por exemplo, para o ataque. Alguns jogadores saíram, mas outros que ficaram, eles não são úteis, mesmo tendo que ser utilizados em alguns momentos. Então, de certa maneira, o Seabra, ele, por ter feito o Cruzeiro jogar mais do que o normal, ele foi punido porque o elenco depois, o Cruzeiro depois ele caiu muito, 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 e todo mundo esperava que dali seria para melhor. Igual acho que qualquer time que tem esse começo de ano tão bom vai acreditar que depois, com reforços e com mais investimento, o time vai melhorar ainda mais, né?
O terceiro ponto para a saída do Seabra ser algo ruim é o momento. A diretoria escolheu um comandante, eu vou falar um pouco do Diniz, mas um cara que precisa de mais tempo e tal, de trabalho, e um momento onde o Cruzeiro não tem tempo. É simples. Esse ponto é o mais simples do que existe. O Cruzeiro não tem tempo. E a saída, então, nesse aspecto, ela foi ruim. O Cruzeiro só vai voltar até algum tempo em outubro, na próxima data FIFA. A verdade é essa, o Cruzeiro não tem tempo. Não tem tempo. E o quarto ponto, que é o principal para ser ruim a saída do Seabra, é que a diretoria ela se mostrou muito insegura com as suas próprias decisões. Todas as entrevistas que tanto o Pedrinho ou o Alexandre Matos principalmente falavam sobre o assunto Seabra e a saída dele, eles tratavam como não, o Seabra vai ficar aí, vai continuar. E assim, eles fizeram exatamente o que todo mundo faz quando o assunto é troca de técnico no futebol brasileiro. Eles vão tirar a cabeça, vão tirar o elo mais fraco. Eles cortam porque assim, pra eles não tem esse problema. Assim, do SAF, associação, nada muda. O futebol brasileiro é um futebol que destrói seus treinadores. Tanto que a gente tem pouquíssimos treinadores com grande excelência, assim, nenhum é reconhecido muito internacionalmente, assim, muito, acho que por causa dessa nossa cultura o resultado tem que ser hoje, e se não for hoje, a diretoria ela não vai assumir a culpa, ela vai colocar a culpa no elo mais fraco, que vai ser sempre o treinador. Então acho que tem muito desse ponto também. E eu vou ter que separar aqui os vídeos, porque ficou já uma gravação muito longa aqui, já tem quase meia hora de gravação, só falando sobre a repercussão aqui sobre a saída do Seabra, os pontos positivos e negativos, e no próximo vídeo eu vou fazer os pontos positivos e negativos da chegada do Diniz, né? Vai ser melhor eu separar os vídeos porque fica mais fácil também para editar depois. Então, em resumo, a gente pode concluir isso, né? O Cruzeiro, ele faz uma escolha arriscada nesse momento complicado na temporada, mas agora é torcer para as coisas melhores virem, na verdade. O Seabra, assim, a gente tem que agradecer ao Seabra, ele fez com que o Cruzeiro jogar muito mais do que a gente esperava. O Seabra ele fez um trabalho muito bom, ele errou muito e assim, eu concordo e discordo com a saída do Seabra, tanto que por isso que eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Mas ele falhou muito, ele já não seria a escolha de acho que nenhum cruzeirense pro ano que vem, e foi antecipada essa saída, mas de qualquer maneira ele não pode sair como se o trabalho dele fosse ruim e o resumo dele fosse um técnico que é muito teimoso. Até porque o Diniz é muito mais teimoso do que ele, infinitamente mais. Só ele é um bom técnico e ele merece uma sequência boa de carreira, porque ele é um cara que ele parece ser muito trabalhador. Isso que é a verdade, ele parece ser um cara muito trabalhador e dedicado muito à profissão. Então a gente só deseja que ele tenha o melhor para a sequência de carreira dele, que em algum momento, se for o caso, ele volte para o Cruzeiro mais maduro, entendendo melhor as situações, o elenco, da maneira que ele tem que aproveitar cada jogador. E desejo o melhor pro Seabra. Muito obrigado pelos trabalhos prestados e que tenha uma ótima sequência de carreira. E o Cruzeiro aqui que tenha o melhor possível, campeão do que for necessário ou do que for possível para ser campeão, atingindo seus objetivos no final do ano. Acho que essa é a meta pro Cruzeiro. Fico aí com esse vídeo, muito obrigado. Logo na sequência eu vou postar também um vídeo sobre a repercussão sobre a chegada, os pontos positivos e negativos da chegada do Diniz. E vamos que vamos, tamo junto. Vai, Cruzeiro.